Olá, meu nome é Ingrid Gabriela Souza da Silva, eu como orientadora Mariana Sodário Cruz e tive como colaboradora desta pesquisa a Yasmin Mendes Vera. Bom, o tema do meu projeto de pesquisa foi ações educativas para idosos desenvolvidas com tecnologias digitais no contexto da pandemia Covid-19, uma revisão de literatura. Esse é o sumário do que iremos abordar hoje: introdução, metodologia, resultado, conclusão e quais foram as referências utilizadas para a realização desse trabalho. A introdução. Na atualidade, a gente vive a pandemia global do Covid-19. Por se tratar de uma doença infecciosa, algumas medidas de segurança foram adotadas para evitar o contágio acelerado e o colapso dos sistemas de saúde, como, por exemplo, o isolamento. Apesar do isolamento social ele se mostrar muito eficiente, ele pode impactar de forma muito negativa na saúde da população idosa. É necessária uma adaptação a essa nova realidade. As ações educativas desenvolvidas com tecnologias digitais, elas podem minimizar os possíveis efeitos negativos do isolamento social. Os idosos eles podem apresentar dificuldade para se inserir nesse mundo informatizado, mas essa realidade ela está cada vez mais mudando e sendo atualizada. Os idosos eles estão mais propensos a buscarem serviços oferecidos de forma online, informações, comunicação com familiares, redes sociais, entre outros serviços. A partir dessa consideração, esta pesquisa tem como objetivo descrever as ações educativas para os idosos desenvolvidas com tecnologias digitais no contexto da pandemia do Covid-19. Esse estudo, ele se trata de uma revisão integrativa da literatura, que é um instrumento da prática baseado em evidências. A questão norteadora adotada para essa pesquisa foi: quais foram as ações educativas para idosos mediadas por tecnologias digitais desenvolvidas durante a pandemia do Covid-19? Essa questão, ela irá possibilitar a síntese e análise do conhecimento produzido acerca dessa temática, e foi realizado um levantamento de dados junto às bases de dados selecionadas, e alguns critérios de inclusão foram estabelecidos, como, por exemplo, o resumo disponível nas bases de dados selecionadas, o idioma estar em português, inglês ou espanhol, e o período de publicação ser compreendido entre os anos de 2020 e 2021, além, é claro, da temática ser pertinente à pergunta de pesquisa indicada. Essa coleta de dados, ela foi realizada por 2 pesquisadores e posteriormente confrontadas, no qual houve um desempate que foi feito pela nossa orientadora. Ao considerarmos os descritos indicados e considerar também todos os critérios de inclusão, foram pré-selecionados 59 artigos que foram pertinentes à pergunta, e então foi realizada uma análise dos resumos, e então foram selecionados 34 artigos. Após uma leitura mais rebuscada dos resumos e dos objetivos, ficaram um total de 16 artigos, desse total 8 artigos haviam paridade entre os 2 pesquisadores. Após esse processo, foi encontrado um quantitativo de 7 artigos, do qual foi analisado e realizada uma leitura integral de todos eles. A partir dessa leitura, foi confeccionado um quadro que contempla alguns itens de cada um deles, como, por exemplo, o título do artigo, o ano da sua publicação, quem foram os autores, os objetivos, qual é o tipo de pesquisa e quais foram os principais resultados relacionados às ações educativas voltadas para os idosos, mediadas por tecnologias digitais durante o período do Covid-19, nos anos de 2020 e 2021. As ações educativas, elas são facilitadores para auxiliar na saúde mental do idoso, ampliar também o espaço de educação, interações com os outros, na afetividade e no convívio. Após a análise da tabela de seleção de artigos finais, foi possível verificar que a nossa literatura existe uma escassez muito grande de estudos que buscam aferir quais são os projetos, pesquisas e extensões voltadas para o idoso. Por exemplo, na Universidade de Brasília, UNB, nós temos um programa, que é o programa da Universidade do Envelhecer, a UNICE. E esse programa, na literatura, ele já não é citado, por exemplo. Essas são as referências que eu utilizei para realizar esse estudo. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigada.